Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e faroeste chamado Django Livre. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa no Texas, onde um grupo de negros escravizados caminha a pé no meio do deserto, enquanto os irmãos Ace e Dick os conduzem. Isso foi 2 anos antes da Guerra Civil de 1858. Django fazia parte desse grupo de escravos e se separou da sua esposa Bromilda depois de ser vendido. Mais tarde à noite, a viagem deles é subitamente interrompida pelo Dr. Schultz, um dentista e caçador de recompensas alemão que se aproxima. Por causa disso, Ace fica enfurecido e pede a Schultz que diga o que quer ou então ele será morto. Então Schultz responde imediatamente, tentando acalmar Ace, dizendo que ele é um viajante cansado à procura de um par de traficantes de escravos. Tecnicamente, Schultz está procurando Django. Ele quer comprá-lo porque sabe que ele conhece os 3 irmãos Brittle. Ele imagina que Ace e Dick compraram aqueles homens no leilão de Greenville, onde Django estava. Então Schultz começa perguntando aos escravos se há alguém que já tenha trabalhado na plantação Carrucan. Depois que Django diz que sim, Schultz leva sua lâmpada de querosene para iluminar as faces dos escravos e encontrar Django. Depois ele pergunta a Django se ele tem alguma informação sobre os irmãos Brittle, e Django diz seus nomes, Big John, Alice e Roger, que às vezes é chamado de Little Raj. Django também diz que eles eram capatazes na fazenda Carrucan do seu dono anterior, mas Schultz o interrompe dizendo a Django que eles não são mais os capatazes. Então ele pergunta se Django reconheceria os irmãos Brittle se alguma vez os visse novamente. Entretanto, Ace os interrompe de repente e avisa Schultz para parar de falar com Django desta maneira. Então Schultz tenta acalmá-lo, dizendo que ele é um simples negociante tentando fazer uma compra. Mas Ace se recusa a vender Django e acaba apontando sua arma depois que Schultz rejeita obedecê-lo. Schultz então pergunta se ele se deixa levar pelo seu gesto dramático ou está apontando a sua arma propositalmente com uma intenção cruel. Sem muita escolha, Schultz atira de repente na cabeça de Ace e no cavalo de Dick. Por causa disso, Dick fica preso ao chão enquanto o cavalo morto coloca seu peso sobre ele. Em seguida, Schultz caminha em direção a Dick, pedindo desculpas sarcasticamente por colocar uma bala em seu corpo. Entretanto, Schultz não queria fazer nada precipitado antes que Dick tivesse o seu momento de recuperar o juízo. Schultz ainda se mantém calmo porque ele ainda quer terminar a sua linha de investigação com Django. Schultz então volta a Django para continuar a sua conversa, insistindo com Dick em pagar um preço justo depois de ouvir que Django ainda poderia reconhecer os irmãos Brittle. Em seguida, Schultz deixa os outros escravos matarem o próprio Dick, enquanto Django pega o casaco e o cavalo de Ace. No dia seguinte, Django e Schultz chegam à cidade de Downey, no Texas, inconscientemente chamando a atenção dos donos da casa, porque Django é o primeiro negro que eles veem montado a um cavalo. Depois disso, Schultz explica como funciona a sua profissão de caçador de recompensas. Tecnicamente, ser um caçador de recompensas é o trabalho de transportar os cadáveres de pessoas para as autoridades depois de matá-las, para que assim recebam uma recompensa. Mesmo que Schultz despreze a escravidão, ele diz a Django que precisa da sua ajuda, pois vai fazer com que a escravidão dele funcione em seu benefício. Ele promete a Django que se ele ajudá-lo a matar os cruéis irmãos Brittle, receberá a sua liberdade, além de $75 como pagamento. Mais tarde, Schultz e Django começam a sua viagem, quando de repente Schultz descobre que Django é um homem casado, depois de ouvir que ele pretende buscar a sua esposa e comprar a sua liberdade. Posteriormente, Django revela que Bromilda foi criada por um alemão e mais tarde aprendeu a falar um pouco do idioma. A Bromilda é uma escrava doméstica dos Von Schafts. Após a conversa, eles seguem para a casa do Tennessee e encontram um abrigo enquanto planejam acessar a plantação. Em seguida, eles vão à plantação para visitar Spencer, o Big Daddy, e compram um dos seus escravos. Felizmente, Big Daddy concorda com a compra, então Schultz aproveita a oportunidade para encomendar o seu escravo para fazer um torneio de Django em sua magnífica plantação. De repente, enquanto Bettina está passando por Django na plantação, ele pergunta se ela sabe sobre os irmãos Brittle. No entanto, Bettina responde que não, e Django descobre a possibilidade de que eles possam estar usando um nome diferente. Por sorte, Bettina lembra dos Schaffers, que chegaram à plantação de Big Daddy nos últimos anos. Depois ela conta que os 2 Battles estão no estábulo, e Django vai imediatamente até lá, ordenando a Bettina que vá chamar Schultz. Ao ver John chicoteando uma escrava, Django o mata de repente e chicoteia Little Raj várias vezes antes de matá-lo também. Então Schultz chega ao estábulo para perguntar a Django o nome dos 2 Brittles que ele matou. Django diz que já matou John e Little Raj, e agora Alice está fugindo a cavalo pelo campo, permitindo que Schultz atire nele sem hesitar.
Mais tarde, Big Daddy tenta atacar Django e Schultz com o seu grupo, mas acaba deixando-os ir depois de Schultz mostrar o seu mandado. Ainda assim, de madrugada, Big Daddy cria uma emboscada para atacá-los e promete castrar Django com as suas próprias mãos. Antes disso, Schultz já havia preparado seus explosivos e consegue enganar todo o grupo racista encapuzado de Ku Klux Klan. Depois disso, Django e Schultz passam a noite comendo, enquanto Django fala sobre sua esposa. Sentindo-se responsável por Django, Schultz lhe diz que não pode deixá-lo ir para Greenville sozinho salvar a sua esposa, Bromilda. Então, Schultz convida Django para ser o seu parceiro como caçador de recompensas, para que ele possa comprar a liberdade da sua esposa. Django ouve a oferta de Schultz, onde trabalhará com ele durante o inverno, até que a neve derreta. Então, receberá 1/3 das recompensas de Schultz depois disso. Tecnicamente, Schultz concorda em ajudar Django, dizendo que ele mesmo o levará para Greenville e descobrirá para onde os alemães enviaram a sua esposa. No dia seguinte, Django e Schultz retornam ao Texas e iniciam a sua primeira missão, na qual Django atira em Smith Bacal e guarda o seu cartaz como lembrança. Por causa disso, Django recebe a sua primeira recompensa e vai praticar tiro usando um boneco de neve. Depois, Django e Schultz passam o inverno arrecadando várias recompensas antes da primavera, matando muitos procurados. Algum tempo depois, eles viajam para o Mississippi, onde encontram muitos negros escravizados nas ruas. Então, eles acabam descobrindo que o novo proprietário de Bromilda é Calvin J. Candy, também proprietário da 4ª maior plantação de algodão do Mississippi. Desesperado, Django pergunta como eles vão tirá-la de Calvin. Então, Schultz oferece um plano de ação alternativo. Em vez de comprar um cavalo, eles planejam comprar uma fazenda. Schultz sugere que Django será um especialista em luta, que ele contratou porque seu personagem será um grande comprador de lutadores em Greenville. Calvin é uma espécie de proprietário que força seus escravos a lutarem até a morte em lutas brutais. Depois de um tempo, Django e Schultz encontram Calvin em seu clube, enquanto assistem a uma luta. Depois, Schultz segue Calvin enquanto ele conversa com seu campeão Fred, tentando oferecer $12.000 por um dos seus melhores lutadores como pretexto para adquirir Bromilda, já que Calvin não quer vendê-la. Por sorte, eles recebem a atenção de Calvin e até recebem um convite para sua fazenda. No dia seguinte, Schultz se desculpa com Calvin e conversa com Django, dizendo que Bromilda está na fazenda, então é melhor que ele não caia em provocações se quiser ver a sua esposa. Eles estão indo até lá, quando de repente encontram os rastreadores de escravos de Calvin, que encurralam Dan Artagan, um lutador fugitivo usando seus cães. Dan Artagan então implora a Calvin, dizendo que ele não pode mais lutar, mas Calvin apenas ordena que o escravo desça e fale com ele apropriadamente. Infelizmente, Calvin descobre que ele perdeu a sua última luta e o envergonha ao perguntar se ele não sabe o que significa reembolso. Frustrado, Schultz tenta salvar Dan Artagan, dizendo que o reembolsará, mas Django intervém e evita que Schultz estrague seus planos. Depois disso, Calvin para e se aproxima de Django, perguntando se ele não se importaria de cuidar de Dan Artagan, mandando os cães rastreadores matá-lo. Perturbado, Schultz não tem outra escolha a não ser cuidar de Dan Artagan, deixando-o ser comido pelos cães. Depois disso, eles continuam a sua chegada à fazenda como se nada tivesse acontecido na floresta. De repente, Stephen fica chocado depois de ver Django montado a cavalo com Schultz. Então, Calvin esclarece que Django é um homem livre e ordena que ele os trate bem. Depois, Schultz pede a Calvin para falar com Bromilda, explicando que quer conhecê-la. Infelizmente, Django ouve falar dos maus tratos à sua esposa, então ele quase saca sua arma, mas percebe que precisa se acalmar para continuar com o plano. Bromilda está presa, pois havia tentado fugir na noite anterior, então ela é tirada da sua jaula nua e é carregada dali gritando, para o desespero de Django. Mais tarde à noite, a irmã de Calvin, Lara Lee, leva Bromilda ao quarto de Schultz para conversarem. Depois ele diz a Bromilda que só falará alemão, para que os escravos de Calvin não consigam entender o que eles dizem e ele finalmente possa revelar o seu plano para resgatá-la. Então ele continua a garantir a sua oferta para comprá-la como sua acompanhante, enquanto negocia o acordo inicial durante o jantar. Confusa, Bromilda pergunta sobre a identidade do seu amigo, e Django aparece para ela. Mais tarde, na noite do jantar, Schultz começa a entreter Calvin para que ele aceite seu acordo, quando de repente Stephen, um escravo-chefe de Calvin, leal e desconfiado, percebe que Bromilda conhece Django depois de vê-la ficar chocada com os comentários de Lara Lee em relação a ele. Então, Stephen lança a isca, alertando Calvin que eles não querem comprar o lutador, mas sim Bromilda. Por sorte, Lara Lee salva Bromilda da brincadeira de Calvin e Stephen, ajudando inconscientemente Django a se controlar também. Por causa disso, Calvin pede que todos na sala de jantar saiam, já que vai conversar a sós com Django, seu advogado e Schultz.
Depois disso, ele revela o plano deles de comprar Bromilda e ordena que Stephen a traga para fora enquanto machuca o pescoço dela. Irritado, Calvin altera o negócio à mão armada para vender Bromilda por $12.000 em vez do lutador. Schultz questiona se a proposta é pegar ou largar, e quando Calvin os ameaça agressivamente a machucar Bromilda usando um martelo, Schultz decide lhe dar o dinheiro imediatamente. Depois, eles terminam o negócio enquanto esperam que Calvin lhe forneça os documentos de Bromilda. Entretanto, Schultz de repente se cansa da arrogância de Calvin depois de ouvi-lo dizer para apertar a sua mão, ou então ele vai matar Bromilda. Então ele decide atirar em Calvin até matá-lo. Seu capanga responde imediatamente matando Schultz usando seu rifle, enquanto Django entra no alvoroço matando o capanga, o advogado de Calvin e vários outros. Django se envolve no tiroteio, mas se rende após ver Bromilda ser tomada por Stephen como refém. No dia seguinte, Django é torturado por Billy, quase sendo castrado, quando de repente Stephen chega, dizendo que Lara Lee não quer mais matá-lo. Tecnicamente, Lara Lee não tem outra escolha senão substituir o seu irmão e tomar conta da fazenda. Ela também opta por deixar Django sofrer até a morte, vendendo-o para uma empresa mineira. Minutos depois, Django está a caminho da fazenda do seu novo proprietário, quando de repente ele inventa um plano de fuga, tentando conversar com a sua escolta, mostrando seu primeiro folheto para provar que ele é um caçador de recompensas. Desesperado, Django conta várias mentiras, dando falsas alegações de que os homens em seu folheto estão em Candyland, e então promete aos seus acompanhantes que dividirá o dinheiro da recompensa com eles. Por sorte, Django é libertado pela sua escolta depois que eles acreditam nele com a ajuda dos outros escravos. Depois que seus guardas lhe entregam os rifles e os dinamites, Django acaba os matando e retorna a Candyland com dinamite em suas mãos. Django entra no local com um cavalo e mata rapidamente os rastreadores. Depois segue para o celeiro para recuperar os documentos de liberdade de Bromilda e o cadáver de Schultz. O filme termina com Django se despedindo de Schultz, planejando vingança por ele e por Donartagan, que morreu comido pelos cães de Calvin. Depois disso, Django vai diretamente para o abrigo, onde Bromilda está presa. Felizmente, Django aproveita a oportunidade para salvar Bromilda, enquanto os capangas de Calvin estão voltando do seu enterro. Mais tarde, à noite, Django mata Crash e os demais capangas que acabaram de voltar para a mansão após o luto pela morte de Calvin. Depois disso, Django ordena 2 escravas restantes que se despeçam de Lara Lee, enquanto Stephen tenta impedi-lo de sair. Ao conseguir a sua vingança, Django dá um tiro no joelho de Stephen e questiona quantos negros o capataz viu sofrendo as mais perversas crueldades e não fez nada para impedir. Depois, ele acende a dinamite que ele já havia colocado ao redor da mansão e segue seu caminho. A cena final mostra Django e Bromilda observando de longe a mansão explodindo e cavalgando juntos. E a partir de então, as pessoas passam a chamar Django de a arma mais rápida do sul. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.